Ei, gente, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o seu horário. Vamos continuar o estudo dos vetores e vamos interpretar alguns movimentos dados por composições de outros movimentos. O que a gente vai analisar são os movimentos compostos. Por exemplo, um barco se deslocando num rio cujas águas possuem correnteza. Como é que funciona ali? Como é que a gente analisa o movimento do barco? Esse movimento do barco, quando ele possui sua velocidade própria, a correnteza tem a sua própria velocidade, ali quando você vê um barco se deslocando, existe uma composição de movimentos, é um movimento composto, é dado por uma combinação de outros movimentos. Precisamos analisar e interpretar melhor esses movimentos, tá? Primeiro momento do estudo dessa composição de movimentos, a gente vai analisar a questão mais básica, que é o problema do barquinho na correnteza que eu acabei de mencionar. Mas é válido também, por exemplo, para o movimento de um balão na atmosfera, o movimento de uma pessoa no interior de um trem ou de um coletivo, o movimento de uma pessoa numa escada rolante. Nós vamos fazer diversas análises aqui, você verá que são muito legais, tá? O problema do barquinho da correnteza, eu peço para que você, para a gente poder entender a composição de movimentos a partir desse, tá? Eu peço para que você considere o seguinte: vamos considerar nos próximos casos que estão por vir, VB como sendo a velocidade própria do barco. A velocidade que o barco tem, que o barco desenvolve, isso em relação às águas, tá? As águas do leito de um rio, por exemplo. Nós vamos considerar como sendo VC a velocidade da correnteza, isto é, a velocidade com que as águas se movimentam em relação às margens. E para isso nós vamos ter uma VR, uma velocidade resultante do barco dado pela combinação dos movimentos. E essa velocidade resultante do barco é em relação às margens. Por exemplo, como uma pessoa fixa na margem do leito de um rio veria o movimento de um barquinho. Tá legal? Então, vamos interpretar agora três casos notáveis, três casos particulares desse tipo de problema, tá? O problema do barquinho e a correnteza. Vamos lá. Vamos ao caso 1. Olha só, a situação aqui é a seguinte: nós temos um barquinho cuja velocidade própria dele, a velocidade que o barco possui em relação às águas, velocidade própria do barco VB, se desloca no mesmo sentido de VC, que é a velocidade da correnteza. Eu diria que nesse caso aqui, então, o barquinho está descendo o leito do rio, tá? Vamos guardar essa palavra, desce o leito do rio. Você compactua, então, comigo que nesta situação o observador verá o barquinho descendo com a sua velocidade própria e a correnteza ajudando no movimento desse barquinho? Isto significa dizer, então, que esse observador fixo na margem do rio verá esse barquinho descendo com uma velocidade dada por VB, que é a velocidade própria que o barco possui, e visto que a correnteza ajuda, ele terá uma, entre aspas, contribuição, fecha aspas, da velocidade das águas do leito do rio. Então, esse observador enxergará com uma velocidade resultante quando desce o leito do rio, descendo o leito do rio. Esse observador vai ver o barquinho descendo com uma velocidade resultante dado pela soma das velocidades do barco e da correnteza. Eu fiz um esquema prático aqui, o mesmo observador fixo numa das margens,
o barquinho descendo com uma velocidade própria de 4 metros por segundo, em meio a uma correnteza de 3 metros por segundo. Pergunto a você então, esse observador enxergará o barquinho, verá o barquinho com uma velocidade resultante dado pela soma. Então ele verá o barquinho deslocando-se com uma velocidade de 7 metros por segundo. Esse é o caso 1. Vamos ao segundo caso? Caso 2 é o caso em que o barquinho está subindo o leito do rio. Nós vamos interpretar que, descendo o leito do rio, ele está favorável à correnteza. Tá legal? E quando ele está subindo o leito do rio, ele está desfavorável à correnteza. Você está de acordo que, descendo o leito do rio, no caso 1, a correnteza ela ajudava. Subindo o leito do rio, vamos dizer, vê se você compactua comigo, a correnteza agora ela atrapalha o movimento do barquinho. Muito bem. Entenda bem, se um observador fixo à margem desse rio observar o movimento do barquinho, ele verá com uma velocidade resultante, uma velocidade VR, não esqueçamos que VB é a velocidade própria do barco, é a velocidade que o barco possui em relação às águas, né, do leito do rio, e VC é a velocidade da correnteza. Atenção, tanto o caso 1 quanto o caso 2, vamos levar em consideração valores de velocidade própria do barco maiores que a velocidade da correnteza. Tá legal? Isto é, VB, a velocidade própria do barco, tanto no primeiro quanto no segundo caso, vamos considerar como sendo valores maiores que VC, velocidade da correnteza. Ok? Neste caso, o observador fixo junto às margens, ele verá o barco se deslocando com uma velocidade resultante dada pela diferença entre a velocidade do barco pela velocidade da correnteza. Ok? No exemplo prático aqui, então, barquinho subindo o leito do rio com uma velocidade de 4 e a velocidade da correnteza no sentido oposto, atrapalhando o movimento, então, desse barquinho. Esse mesmo observador fixo à margem verá o barquinho com uma velocidade resultante dada pela combinação dos dois movimentos, 4 menos 3, ele verá então o barquinho subindo o leito do rio com uma velocidade então de 1 metro por segundo, ok? Ei, gente, muito cuidado agora, caso 3, porque esse caso é muito particular. É o caso do barquinho deslocando-se perpendicularmente às margens do rio. Então, entenda bem, olha, a velocidade desse barco, ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus com as margens. E atenção, entende-se que a correnteza desloca-se de forma paralela às margens. Isso quer dizer, então, que nós teríamos uma velocidade própria do barco de direção perpendicular à velocidade da correnteza. Muito bem. Dessa maneira, o barco descreveria um movimento dado por uma diagonal. Essa velocidade nessa direção será essa daqui que eu acabei de representar e que, por sua vez, será a velocidade resultante da combinação do movimento do barco com a sua velocidade própria e a velocidade própria da correnteza. Muito bem. Eu acho que está muito simples de observarmos aqui que se fechou um triângulo
retângulo. O ângulo reto está aqui. VB e VC são os catetos. Então, como é que a gente poderia pensar em termos de cálculo da velocidade, do módulo da velocidade resultante? Teorema de Pitágoras. VR ao quadrado vai ser igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. Tá legal? Então, toda vez que nós tivermos um movimento do barquinho com velocidade própria perpendicular às margens, isto é, perpendicular à correnteza, onde a correnteza é paralela às margens, a velocidade resultante vai ser dada pela soma vetorial de VB e VC. Em módulo, a velocidade resultante vai ser dada pelo Teorema de Pitágoras. O barco, então, atravessando perpendicularmente com uma velocidade própria de 4 e uma correnteza de 3, isto significa dizer que esse observador enxergará o barco deslocando-se numa direção próxima de uma diagonal, por exemplo, ali. Tá legal? Aplicando os valores fornecidos, temos o seguinte. Então, vamos lá. Os valores fornecidos aqui. Então, vamos lá. Cálculo da velocidade resultante. VR ao quadrado vai ser igual a velocidade própria do barco, 4 ao quadrado, mais, isso aqui é o mesmo observador, tá? Vou sumir. Mais a velocidade da correnteza, 3 ao quadrado. Está de acordo que aqui ficaria 16 mais 9, 25. Então, a velocidade resultante para um observador fixo, esse observador fixo que veria o barco se deslocando numa diagonal, essa velocidade então seria de 5 metros por segundo. Ok? Valeu!